Fala pessoal, mais uma questão do concurso da SpaceX visando o ano de 2021, prova de física. É uma questão teórica. Basicamente essa questão vinha trazendo 4 assuntos distintos relacionados ali à aplicação ao movimento circular uniforme, por isso eu já coloquei até aqui o desenho. Então vamos lá pessoal, sabendo que a gente está no movimento circular uniforme, a gente já sabe que a velocidade é constante, certo? Basicamente, se eu pegar nesse ponto aqui, ó, o móvel ele está vindo com uma velocidade tangencial e uma aceleração centrípeta. Tangencial à velocidade porque em cada ponto ele vai ter uma direção específica, certo? Então se chego aqui embaixo, por exemplo, ele continua tendo aqui, ó, tangencial, como se fosse sair pela tangente. Entretanto, sempre, independente do local onde ele estiver passando, ele vai ter a mesma velocidade em módulo, só muda a sua direção e sentido. E por outro lado, a aceleração centrípeta, como o próprio nome diz, centrípeta é porque é voltado para o centro. Ou seja, em cada ponto que ele estiver, ele vai estar apontando aqui para o centro. Se estiver, por exemplo, passando por aqui, nós teremos essa velocidade tangencial e teremos aqui essa aceleração centrípeta, beleza? Dito isso, vamos para as questões aqui. A primeira, o módulo da força que age sobre o corpo é... Aí tem a opção, diferente ou igual a zero. Nós temos aqui o seguinte, o módulo da força que age sobre o corpo é basicamente a força centrípeta. A gente já estudou da segunda lei de Newton que força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Se nós temos uma aceleração centrípeta, essa força ela vai ter a mesma direção e sentido dessa aceleração centrípeta, ou seja, teremos a força centrípeta para cá. Se nós formos analisar esse ponto aqui mais embaixo, nós teremos aqui a força centrípeta igualzinha aqui à aceleração centrípeta. Então eu posso dizer que o módulo da força que age sobre o corpo é diferente de zero. Então eu posso dizer que ela vai ser diferente de zero, certo? A gente vai anotando aqui, ó, diferente de zero. Vou apagar aqui também. Agora vamos voltar aqui, ó. Segunda afirmação, o vetor quantidade de movimento, ele muda ou não muda com o tempo? A gente sabe, pessoal, que quantidade de movimento é definido da seguinte forma. É uma grandeza vetorial. Então temos aqui quantidade de movimento vetorial e o vetor velocidade também vetorial. A gente verifica que a cada instante aqui nessa movimentação do movimento circular uniforme, a velocidade, embora mantenha um módulo constante, como nós já falamos, ela vai variando em direção e sentido. Ou seja, o vetor velocidade ele varia. Se o vetor velocidade está variando, então necessariamente a quantidade de movimento também estará variando. Então podemos dizer que o vetor quantidade de movimento ele muda com o tempo. Vou colocar aqui, ó, muda com o tempo. Só de analisar essas duas afirmações aqui, eu já chego à conclusão aqui de que a letra C não pode ser uma resposta, porque ele está dizendo que aqui é igual. Deixa eu ver. E aqui também, ó, a letra E também não é uma alternativa viável. A gente percebe, galera, que a gente sempre tem que ter uma estratégia na prova. A gente verifica se, por exemplo, você souber parte desses assuntos e não souber outros, e você tiver que chutar, por exemplo, porque você não sabe aquele outro assunto, você tem que fazer essas eliminações para você aumentar a sua probabilidade de repente, num chute, você acertar a questão. Tranquilo? Então vamos dar mais uma olhadinha aqui, ó. A segunda afirmação diz o seguinte, o vetor quantidade de movimento muda. Ou seja, eu vou analisar o segundo aqui, onde tiver não muda, eu já vou tirar. Letra A já não vai poder ser também, ó. Com isso, eu já diminui ainda mais o número de alternativas que podem estar corretas, caso eu me embaralhe aqui com algumas informações mais abaixo. Beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui, ó. O trabalho realizado pela força é diferente de zero ou nulo? Bem, trabalho, galera, basicamente é igual a força vezes o deslocamento. De forma completa, essa expressão deveria ainda relacionar o cosseno do ângulo entre a força e a distância. Dessa forma, nós teríamos o seguinte, quando temos um cosseno de 90 graus, a gente sabe que é igual a zero. Ou seja, quando tivermos aqui 90 graus, esse termo vai ficar zerado e vai zerar todo o restante da expressão, gerando um trabalho nulo. É exatamente o que acontece aqui. Verifiquem o seguinte, que
enquanto ela está se deslocando nesse sentido aqui, ó, por exemplo, pegar esse ponto, ele está se deslocando para cá, para a direita. Só que a força é a força centrípeta que está aqui com 90 graus em relação a esse movimento. Dessa forma, nós podemos dizer que o trabalho realizado pela força centrípeta ele é nulo. Com isso, a gente já poderia aqui, ó, responder que é a letra D. Mas vamos analisar também a última afirmação para a gente ter certeza absoluta. A energia cinética é variável ou constante? Gente, energia cinética é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Módulo, beleza? É uma grandeza escalar. O que acontece? A gente está diante de um movimento circular uniforme, onde a velocidade ela é constante, ela não varia, o módulo dela. Dessa forma, se a massa é constante e se a velocidade é constante, então a energia cinética também é uma constante, ela não varia. Ou seja, podemos dizer que letra D, de fato, é a resposta. Teremos aqui energia cinética constante. Espero vocês para próximas questões que a gente vai realizar toda a bateria dessa última prova de 2021 da SpaceX. Se gostou, não esquece de dar o like e vamos para o próximo vídeo.